Áudio péssimo, vídeo ruim, eu falando quase dormindo. Falei tudo sobre refluxo, pum, estourou. E aí quando ele viu, ele falou, e o médico pediu pra fazer isso. E eu fiz e melhorei. Mas ele fala que tem que fazer um exame. E eu vim aqui pra fazer o exame. E eu achava que ia gastar 40, a arquiteta falou 60. Falei, não, mas a gente vai gastar 40. Eu gastei 140. Eu tinha 40 pra gastar. Falei, mãe, é o seguinte, a sua filha já está em risco. Eu não vou exigir nada. Vamos internar, o risco dela não operando é muito maior. O que aconteceu? Ele dormiu, entrou uma mosca, botou os ovos e alastrou. Tinha uma grande taxa de mortalidade. Foi planejado meu casamento, assim, é uma coisa meio doida. E eu conheci ela no Orkut. A internet tá vivendo em todo... no Bom Prato, jantava no Bom Prato. E quando tinha ainda, a gente ia comer um churros. Então ele gastava R$2 no almoço, R$2 na janta, e mais R$2 do churros. Me falam, eu não posso voltar ao que era antes. Porque eu tenho uma responsabilidade que são os meus filhos. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abrindo Caminhos. E hoje a gente abre espaço para um grande convidado que fala não só sobre medicina, mas trata também sobre saúde, cuidado com as pessoas, o zelo e, de verdade, né, muito impacto no digital. Mas impacto esse que é sempre decorrente de um grande propósito, que é ajudar pessoas. Nosso convidado é o Dr. Mohamed Saada, um otorrino cirurgião e criador do maior canal de otorrino do mundo. Que legal, cara. Além de cuidar da saúde respiratória de milhares de pacientes, ele também lidera equipes em grandes hospitais, coordena cirurgias, transforma a relação médico-paciente com conteúdos que realmente geram valor. Vamos falar de medicina com propósito, empreendedorismo na saúde, os bastidores da criação de conteúdo e o que sustenta uma trajetória de excelência. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e poder dividir um pouquinho aí da história, experiência, e estamos aí para o que precisarem. Fiquem à vontade que vamos conversar bastante coisa aí interessante. Bacana. E vamos então entender um pouquinho das origens, né? Quando a gente vê o Mohamed lá atrás, o que fez você escolher medicina como profissão? Era uma curiosidade, na verdade, desde a infância. Eu nunca pensei em ser médico, inclusive com 16 anos queria ser piloto de avião. Mas lá na infância eu sempre tive curiosidade de saber como que é o ser humano por dentro. Tá. E lógico, começou tudo sempre com aquela pergunta: de onde que eu vim, como que a gente se reproduz, de onde que vem o bebê e tal. E minha mãe, muito sem graça, sem saber como explicar, levou para uma prima que era bióloga na USP. E ela me mostrou um vídeo mostrando todo o bebê por dentro da barriga, ele se desenvolvendo, espermatozoide, o óvulo. Eu tinha uns 4 anos de idade e ficou muito vivo na minha memória, tanto o ambiente, aonde eu sentei, onde eu estava assistindo, e aquilo me deu muita curiosidade. Aí foi indo o tempo, com 16 queria ser piloto, e bateu uma curiosidade muito forte para saber como que é o ser humano por dentro, literalmente. Pedi pro meu pai me levar para a faculdade de medicina aqui de Mogi, Tá. E aí ficava, vamos. Um dia eu peguei minha bicicleta, fui até o ML, falei, eu quero saber como que é. Aí eu falei, eu posso assistir? Ele, cara, sai daqui, moleque, sai, vai embora. Aí quando eu contei pro meu pai, ele falou, não, então vamos embora, o negócio tá sério mesmo. A gente foi pra faculdade, abriram a sala de anatomia, fiquei fascinado, e é aquilo que eu segui. Aí eu estava numa escola, falei, pai, preciso ir em uma escola melhor, preciso me preparar. Isso estava no primeiro colegial, segundo colegial. E aí comecei a me dedicar para medicina. Mas é a curiosidade de saber como que é o ser humano por dentro. Legal. E existe ali na sua família pessoas anterior a você que já eram da medicina? Não. Também? Não tem ninguém da família. Eu sou o primeiro. Trabalhei no comércio com meu pai desde os 11 anos de idade. Eu morei fora do país, morei no Líbano, fui estudar para conhecer a língua, a religião, a tradição. Com 7 anos, me alfabetizei em árabe antes do português. Voltei com 11 e a partir daí comecei a trabalhar com meu pai. Tá. Então eu já fiz de tudo. Montagem, era móveis, né? Árabe já veio, libanês, família libanesa é muito ligada ao móveis. Montagem, venda, tapetes, entrega de panfleto na rua, em supermercado, em tudo para poder, propaganda. Então sempre tive muita ligação com o comércio. Bacana. E aí as coisas foram caminhando. E dentro da faculdade já, né? Quando a gente aterriza e fala, poxa,
medicina é um dos cursos mais extensos, acredito eu, para você conseguir concluir. Como você foi se encontrando até chegar na especialidade em otorrino? Então, aí vem toda a história. Como eu gosto de ver o ser humano por dentro, quem que vê por dentro é o cirurgião. Então eu queria ser cirurgião. E aí comecei cirurgião, foi indo. Cheguei no 5º ano, amei a cirurgia geral. No 5º ano fiz uma cirurgia de apendicite, ficava lá para instrumentar. Era rato de hospital, que nem o pessoal fala. Ficava lá o tempo inteiro. Tinha um hospital em São Miguel que eu ia toda quinta-feira só para suturar. Os cirurgiões ficavam lá e ficavam suturando de graça mesmo, para pegar a mão. Só que eu comecei a ver a qualidade de vida dos cirurgiões. A realidade que eu enxergava, na época, eu via eles muito de plantão. Tá. Médicos com 60 anos, 65 anos, dando plantão. E aí comecei a analisar muito a vida deles. O carro que eles andavam, a vida que eles levavam, plantão. Então eu ficava muito tempo fora de casa, saía na segunda, voltava na sexta, eu não via a família direito. A maioria fora de peso. Lógico, era a realidade do SUS, dos médicos do SUS, não de outros, mas era a realidade que eu vi. Sim. E com um perfil mais estressado, eu falei... Aí, num dia, conversando com uma residente de cirurgia que estava endovascular, ela estava em crise existencial lá. Eu comecei a conversar, eu quero fazer cirurgia. Ela, não faz isso, porque isso aqui não dá. Você olha os cirurgiões tudo estressado. Faz 3 dias que eu não vou no banheiro. Ela falou até do intestino. Faz 3 dias que eu não vou no banheiro, tem que ir lá comer na grade ali e voltar, porque tem paciente. Eu falei, o que você sugere então? Ela, olha, as melhores profissões, otorrino ou oftalmo. Opa, otorrino, eu já abri o meu olho porque tem cirurgia, se lida com criança, com adulto, com idoso, parte neurológica, parte auditiva. Você está no meio de tudo. Então você pode... Pessoa que tem asma, às vezes ela tem refluxo, você pode tratar. Então assim, você está no meio de tudo. E eu fui um paciente que tive muito problema otorrinolaringológico. Então vivi na pele isso. E eu quero falar um negócio. Eu tô me reservando a falar aqui otorrino, porque otorrino laringologia. É mais fácil, apelido, é como apelido. Certo. E aí, falei, otorrino, só que a gente não vê praticamente quase nada na faculdade. Aí tive que correr atrás, começar a assistir cirurgias, e as cirurgias são muito solitárias, porque o médico está operando o nariz, você não vê, você não consegue entrar e olhar. Sim. Hoje em dia com endoscópio você consegue. E aí que surgiu aí o fio da meada para eu começar na otorrino. Quantos anos aí se especializando nisso? Então assim, são 6 anos de faculdade. Tá. Aí depois tem a residência de otorrino, que são mais 3 anos. Tá. E depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia otológica, voltada para a região otológica. Hoje em dia não exerço mais cirurgia de ouvido, mas fiz muita, porque é uma cirurgia que demanda muito. Então eu quis ir um pouco além. Então acabei fazendo mais 2 anos. Então 6, mais 3, 9, mais 12, 2... 15, 14 anos aí só? 6, 9, 11 anos. 11 anos. 11 anos. Isso aí para você iniciar, né, a sua carreira. De lá pra cá, muita coisa. Muita coisa. Mais de 3 mil pacientes operados, mais de 30 mil atendimentos. Pergunto, tem que estar estudando sempre a área? Ela atualiza ou são atualizações mais pontuais? É algo que você diria é mais prática ou mais teoria, um mix dos dois? Como que é o dia a dia mesmo? Olha, eles falam, você não tem que parar de estudar. Isso é verdade. Mas é assim. O grosso, a grosso modo, você pega durante sua formação, durante especialização, que é aquele 85% da medicina, do otorrino e tudo mais. Aí depois, se você abrir hoje sobre rinite, vai vir, sei lá, é muito artigo que vai vir. Você não consegue acompanhar todos. Tá. Você tem que saber refinar. Mas assim, você tem que estar em constante estudo, mas não devorando o estudo. Você tem que saber das atualizações. Tá. E o que eu mais vejo que você precisa é entender o ser humano. Certo. Tá? Todo mundo fala, o médico não para de estudar. Não para de estudar. Você sempre tem que estar atualizando. Mas não é todo dia você vai abrir 2, 3 artigos, vai ler 2, 3 artigos, vai ler. Você não tem nem capacidade mental para isso. Para absorver tudo isso. Vira uma obesidade mental aí e fica muita coisa, informação sem utilizar. Então é focar naquilo que você trata, focar naquilo que você vê
e aí você começa a funilar, tá? Para você também não perder tempo. Ninguém tem tempo de ficar estudando o tempo inteiro, é muito correria. Sim. Mas principalmente na medicina, a pessoa tem que entender de ser humano, de dor, de empatia, saber aquela pessoa que está vindo. Para mim é uma coisa banal, mas para ele, na cabeça dele tá com câncer e acha que vai morrer e ele nem te conta, você tem que pegar na entrelinha. Sim. Você tem que saber a dor do outro, assim como que é. Entendi. E na sua trajetória, porque você trata aqui algo que é personalização, né? Eu posso falar com propriedade porque fui seu paciente e sou, né, seu paciente. Então, desde o primeiro contato, quando a gente adentra ali na clínica mesmo, o pessoal já é super atencioso, se mostra à disposição, né? Você brifa um pouquinho ali do que é o seu problema. E já passei por outros, né, otorrinos, enfim. Cada um tem o seu modo de trabalhar e referências, né, que eu gosto sempre de ir atrás de algumas referências. Você foi uma referência porque encontrei você através do canal. Eu falei, puxa, tá perto da região, moro aqui, atende aqui. Eu falei, não é possível que a gente tenha um ouro assim. Eu sempre falo que Deus coloca as pessoas certas na nossa frente. E ali, quando entro na consulta, você passa a ter uma escuta ativa. De entender o caso, quais são as minhas dores, por que estava com aqueles sintomas, e aí começa até mesmo a explicar tudo isso. Sim. Na faculdade ou na vida, você teve alguma inspiração, algum mentor, alguma memória que te marcou muito para você ter essa vocação, essa escuta ativa? Eu tive um professor que era um exemplo, assim, que era o professor Luiz Pereira. Ele era da clínica médica, a gente falava que ele tinha ultrassom nas mãos, assim, ele fazia a medicina exatamente do jeito que tem que ser feita, ele não precisava de exames, escutando o paciente, entendendo a dor, examinando o paciente, tocando no paciente. Isso foi uma das inspirações. Qual o nome dele? Luiz Pereira, Dr. Luiz Pereira. E de tão... Só que é uma inspiração por um lado e por outro lado, você olha assim... Ele é esse modelo, só que ele andava com um carro velho. Sim. Ele não tinha um plano de aposentadoria. Ele viveu e eu falava, puxa vida, é um cara tão magnífico. E nessa vida, precisa juntar as duas coisas. Ele precisa ser recompensado pelo que ele faz. Com certeza. E o que ele faz eu nunca vi. Então, a gente precisa dosar as duas coisas. E o que me levou mesmo é porque eu já passei por cirurgia. Tá. Então, quando a pessoa entra no centro cirúrgico na horizontal, como paciente, ele sente todas as dores, todos os medos. Então, você começa, aqui eu fiquei com medo e ninguém me falou nada. Então, são pequenos detalhes que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, como paciente que foi operado. E era uma cirurgia extensa, torácica que eu fiz. E foi uma época que meus pais ficaram com muito medo. Eu tava amando, porque ia filmar e eu ia ver como que é o ser humano por dentro, aí voltava. Eu tava entusiasmado. Mas isso me ajudou muito também a ter mais empatia, a explicar. E a explicação que eu faço, eu desenho muito. Sim, eu tenho os modelos ali. Por quê? Porque eu queria saber como que é o ser humano por dentro, eu queria entender, e isso está dentro de mim, eu quero explicar agora. Agora eu já estou do outro lado que eu explico. É como se fosse lá atrás, se fosse comigo, eu gostaria que alguém fizesse dessa forma. Que bacana. E hoje transmite isso numa naturalidade. naturalidade. Para todo mundo, exatamente. E o que seus pais acham dessa vocação? Acham maravilhoso. Meu pai apoiou muito, na época eu trabalhava com meu pai. E ele tinha tudo para não me incentivar, porque eu trabalhava com ele. Eu tocava a loja, fazia faculdade, casei no 3º ano de faculdade de medicina. Então foi tudo muito bem planejado. Eu planejei casar. Tá. Não é que foi ao acaso. Eu falei, se eu não caso agora, quando eu terminar eu vou fazer residência, depois que eu terminar a residência eu vou ter que ter mais uns anos, tal. Eu quero uma pessoa agora, porque depois do 3º ano você vive em hospitais. Sim. Casei para ter alguém comigo e eu já trabalhava. Então, saía da faculdade, ia para a loja de motos, voltava para a faculdade, ia, voltava. Então, era o braço direito do meu pai. Eu tocava tudo, literalmente tudo. Mesmo estudando? Estudando. Estudando. É barra, estudando. Era barra. Meu pai tinha acabado de se separar da sociedade e eu atuava muito lá, desde os 11 anos. Então, eu tomava conta de tudo, assim. Eu gostava de tomar conta de tudo. E aí, chegou no 5º ano, ele falou, vai.
vai que vai. Eu fui, me incentivou bastante. Apoiou mesmo. Apoiou mesmo. Aí meu pai depois, aí tive que me desligar totalmente da loja. Fez falta ali naquele momento, mas corri atrás do meu sonho e fui atrás. Que bacana. E falando nisso, né, da formação acadêmica à atuação profissional, você sempre teve como ponto de partida esse cuidado com o outro. E quando a gente traz isso no contexto de liderança, pergunto, como que é hoje assumir a chefia de um hospital nesse segmento que você tem de atuação? Hoje em dia eu estou atuando mais no consultório, mas eu já estive dentro de hospitais, sempre tive cargos de confiança, já acumulei várias funções. Hoje, especificamente hoje, eu estou só no consultório. Só consultório. Mas eu já fui chefe da equipe de otorrinolaringologia no hospital aqui em Mogi, da retaguarda e das cirurgias. Então eu tive que comandar tudo ali dentro, no início da carreira e dentro de um plano que me dava muito pouco recurso. E foi muito legal a gente transformar aqueles pacientes que não tinham recurso nenhum, que não tinham acesso a bons médicos, trazer todo esse calor humano para eles. Tanto é que era um plano super, super, super simples. Comecei a atender ao longo de um ano e meio, tinha vereador lá na porta, e eu só fui contratado para atender o plano mais simples de um plano de saúde daqui de Mogi. Tá. E eles tinham um plano com a prefeitura, e os cargos mais altos podiam ir com outros médicos. Começava a fazer fila de pessoas ali. Para atender. Esse médico, porque eu não atendi outro, só vim para resolver isso, morava em São Paulo, né? Tá. E aí começava a fazer fila ali, então assim, foi muito transformador para mim trazer esse calor humano dessas pessoas dentro da chefia. Hoje eu estou especificamente no consultório, me dedicando exclusivamente ao consultório, e eu tenho algumas coisas fora também que normalmente não aparece, não divulgo nem nada. Conta um pouquinho hoje, porque quando a gente fala em gestão, além da gestão hospitalar que você já comentou, que teve aí há um tempo, a gente fala em gestão de pessoas, seja na questão familiar, gestão da sua equipe no consultório, esses outros negócios. Conta um pouquinho como que é a sua rotina, esse dia a dia. Conforme as coisas foram crescendo, eu entrei numa época onde a rede social, vamos falar especificamente da rede social. Tá. Eu entrei numa época na rede social onde eu atendia esse convênio mais baratinho e eu precisava dar vazão para crescer. Perfeito. Só que assim, eu não tinha condições de ter um consultório, eu não tinha condições de atender. Pedi para o hospital me liberar uma sala para eu poder atender convênios melhores, tá? E que não é lá essas coisas, a gente sabe que o convênio não é, mas o que eu tinha na mão, eu tentava fazer o máximo disso. Aí comecei a crescer ali dentro, começamos a atender ali dentro, e aí o paciente não vinha. Eu falei, eu estou dentro do hospital, a maioria das queixas é nariz entupido, gripe, dor de garganta, no plantão. Eu falei para os médicos, direciona para mim que eu vou atender esses pacientes como especialista. Sim. Não aparecia um paciente. E rodava 3.000 pacientes por dia com essa queixa e não vinha nenhum para mim. Eu não sabia qual o porquê dessa logística, tentei de todas as formas. Aí eu falei, eu preciso entrar em algum canto para eu trazer esse paciente. Captar esse paciente. Isso foi em 2013, tá? 2013 para 2014. Tá. Só que na época que eu entrei, entrar na rede social era uma coisa feia para o médico. Era uma coisa quase que imoral. É mesmo? Era quase que imoral. É a mesma coisa que hoje eu colocar uma melancia no pescoço, sair no mercadão municipal, falar que eu atendo, quem quer otorrino, eu atendo. Era assim, as pessoas enxergavam de uma tal forma que era assim, o blogueirinho. Entendi. Então era uma coisa quase que imoral. Tanto é que eu ia para os congressos, as pessoas olhavam. Eu falava, mas por que disso? É o único meio que eu tinha para captar paciente. Sim. Você tem ali mídia de graça, você aparece, você dá dica e você transforma a vida de pessoas. E as pessoas não se ligaram que isso aqui ia ser o canal. Comecei, isso no Facebook. Comecei, começou a evoluir, começamos a crescer, estourou o Facebook. O Facebook cresceu muito. Muito, na época era o Facebook, o Sim. Instagram era só foto na época. Isso aí. E aí cresceu muito, depois entramos pro Instagram, entramos pro YouTube. Lá para 2018, 17, 18, as pessoas começaram a entrar. Um começava a arriscar entrar, porque viu que outro médico entrava.
Nos congressos as pessoas me olhavam meio torto, ó, o blogueirinho aí e tal. Só que assim, na minha cabeça estava tudo muito, muito tranquilo e muito claro. Sim. Quando, em 2018, 2019, entrei 2017 entrei pro YouTube, 2019 peguei para valer, estourou o canal, estourou tudo. E aí as pessoas que criticavam chegaram para mim, e aí, como que faz pra ser? O que você faz? O que você não faz? E aí começava, eu nunca critiquei a opinião deles também. E aí, faz um curso para médico. Falei, não é meu caminho, acho que eu peguei uma birra. Falei, não é minha praia, não é isso que eu quero. O meu negócio é falar com o paciente. Até que me convenceram, muitas pessoas me convenceram a fazer, e aí eu entrei. Então eu comecei a fazer treinamentos para médico. Tá. Muitas vezes eles, como que é? O que você faz? Qual o botão que você aperta? Tem que fazer... Não, calma. Primeiro, não é Instagram, é seu consultório. Não, mas tá bom, faz isso. Aí ele tinha muito engajamento no Instagram e ele começava a ter menos paciente. Mas, cara, essa internet não funciona, tá pior pra mim. Falei, é isso que eu te falei. O problema é o seu consultório, comece pelo consultório. Se você traz uma demanda grande e você tem muito defeito no consultório, você tá amplificando o seu defeito. Agora vamos começar direito. Pelo consultório, pela secretária, faz paciente oculto, comece a fazer isso, comece a fazer aquilo. Seu tratamento. Então tinha donos de clínica, mas eu tenho 50 anos de tradição. Falei, não quer dizer nada. 50 anos de tradição, se o paciente não gosta naquele momento do seu atendimento, não vale nada a tradição. É isso aí. Então, e aí começou o treinamento para médicos. Depois começamos a fazer... eu comecei a olhar os propagandistas que vão no consultório. Eu via que era muito engessado. E eles chegavam para falar com o médico, não sabiam conversar. Uma vez com um gestor de uma indústria farmacêutica, eu falei, por que vocês não fazem assim, assim, assado? Eles chegam aqui, vocês parecem a propaganda do YouTube. Porque quando a gente está atendendo, a gente não tá para receber os propagandistas. E eu só recebo se eu tiver vaga ali. Eu não atendo se tiver paciente. Não atende? Não atendo. Tá o propagandista ali. E tá meu paciente. Eu não atendo ninguém enquanto tem paciente meu ali. Entendi. E muitas vezes entre um paciente e outro, o médico acaba atendendo. A prioridade é meu paciente, eu tô ali para ele. Tá. Eu falei, o propagandista é igual a propaganda do YouTube. A gente tá ali assistindo, a gente tá ali atendendo. Assim que aparece ele, é igual a propaganda do YouTube. Você já quer apertar o botãozinho pular para ele ir embora para você continuar. É isso aí. Eu falei, vocês têm que saber como fazer, como abordar. Porque tinha uns que como chegavam... ir na clínica, como ir na clínica, chegar. como se comportar. Ele falou, quero que você faça um treinamento para mim com os propagandistas. Aí fiz a nível Brasil, a gente fez duas sessões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para mais de 300 propagandistas, deu super certo e começamos a fazer. Como fosse uma consultoria mesmo. É entender o ser humano. Entendeu? Entender o ser humano, é relação. O que eu faço com o paciente na clínica é a mesma coisa que um propagandista faz, é relação entre um humano e outro. É a mesma coisa que eu entrar numa cafeteria, a pessoa vai me atender. Só que as pessoas subestimam o poder que elas têm, mesmo estando numa cafeteria, mesmo estando em qualquer ambiente de trabalho. Aonde você vai, a relação humana tem que ser calorosa, tem que levar algo, tem que acrescentar algo na vida da pessoa. Tem que trazer um resultado. Tem que trazer um resultado. Lógico, na medicina a gente lida direto com a saúde, a gente tem mais consciência. Mas as pessoas, em geral, têm que... Um café que você... Aqui, esse cafezinho gostoso que eu acabei de tomar, me trouxe felicidade, um momento de felicidade. Sim. Essa xícara, tudo, os detalhes fazem toda a diferença. Fazem. Então, é esse feeling. Então, a gente começou a entrar nesse ramo de treinamento para médico, e palestra também? Palestra também. Eu tenho um portal, eu tenho um... Aí, para médicos, a gente faz treinamentos, a gente já fez muita consultoria, hoje não faço consultoria 1-a-1, mas a gente tem um portal de treinamento, de educação. Tem lá o desafio médico 21 dias, que o médico, em 21 dias, ele entende toda a internet, o que ele precisa saber e como ele se posicionar e iniciar. Google, Instagram, tudo. Facebook, YouTube, tudo. O ouro está entregue ali. É uma mentoria. Não é desafio 21 dias. Tem um vídeo por dia. Tá? E não é longo, é curto. A pessoa assiste, aplica, assiste, aplica, assiste, aplica, assiste, aplica. Com 21 dias ele está pronto. E tem médicos que começaram a aplicar. Tem uma colega que é do Nordeste, ela fez o curso. Hoje no Instagram ela é maior do que eu.
E ela não saía de 1.000, 2.000 seguidores no Instagram. Que bacana. Ali cara. ela estourou. Estourou. E se aplica só para médicos ou para advogado também, que eu vou querer? Aplica para todo mundo. É que tem as nuances do médico, mas serve para qualquer profissão. A internet é única. É relações humanas, não existe. Só que tem as peculiaridades da medicina que eu conheço, que eu acabo transmitindo ali. Bacana. Mas tem fisioterapeuta, tem pediatra, tem otorrino, tem galera da a área da mesmo. saúde em peso, assim. Que bacana, cara. E você imaginava, né? Hoje você fala, poxa, canal com 2 milhões no YouTube. Às vezes você para pra pensar 2 milhões de pessoas, como que você faz pra juntar toda essa galera e falar pra uma audiência desse tamanho? Porque às vezes a pessoa que tá começando, é que é legal você brifar, porque tem muito empresária que está começando, está nos ouvindo, né? Que acha que já vai começar grande. Conta um pouquinho do começo, daquela persistência. Nós mesmos aqui, né, falamos aqui há pouco que a gente tá com, hoje, né, na data dessa gravação, 8 mil lá no YouTube. Conta um pouquinho do começo, como que era o desafio, porque às vezes a gente fala, caramba, será Você que eu tô falou que tem fazendo 8 mil e eu achei o quê? Achei incrível. Achou incrível. Eu achei incrível, porque eu sei quanto é difícil para chegar nos 8 mil. A pessoa que fala para mim, mês passado eu tava com 100 mil, agora tô com 200. Eu acho mais difícil a sua posição e mais louvável você estar persistindo com 8 mil do que com outro. É assim, qual câmera que a gente vai falar aqui? Eu quero falar no olho da pessoa. Essa? Então vai. É o seguinte, número de inscritos, de seguidores, de visualização não quer dizer absolutamente nada, nada. Isso daí é puro... Vaidade? Métrica de vaidade. É métrica de vaidade, tá? Por quê? Eu tenho um vídeo que alcança 10 milhões de visualização e não me traz nada. E assim, eu ajudo a pessoa de alguma forma, porque todo vídeo tem que ter algo para transformar a pessoa. E tem vídeo que me traz muito mais resultado dentro do consultório que teve 1.500, 2.000 visualizações. Então, essa métrica não vale, tá? Tá. Lógico, é legal ser o maior canal de otorrino do mundo? Mas depende. Tem muitos colegas que têm canal grande e faz um desserviço. Entendi. Que adianta ele ter 7 milhões, 10 milhões de inscritos e não ter um propósito, não ter... Então assim, isso é o de menos. Faça aquilo que você nasceu para fazer, entrega, ajude as pessoas. A pessoa entrou no seu vídeo, assistiu, você tem certeza que ela vai sair com algum benefício? Ok. E nunca conta sobre você, nunca coloca seu ego na frente disso. É para as pessoas. Tá? É para o outro. É para o outro, é literalmente para o outro. Se não fosse para o outro, já teria parado com os vídeos do YouTube. Você teria parado? Eu teria parado. Hoje é um serviço social, tá? Tá. Porque muitas vezes o YouTube, ele até me atrapalha no consultório, dependendo do ponto de vista. Porque ele me traz pacientes que gostam, que são fãs, só que vem, avalia, tem uma consulta e vai embora. E a gente tem que corrigir isso com todo o marketing para trazer o paciente certo da região e tudo mais para poder... Então, se você não sabe lidar com isso, você fecha o consultório. Eu fiz um vídeo que não era a minha área de atuação plena, a minha parte é mais respiratória e cirúrgica, era um vídeo sobre zumbido, me lotou o consultório, me deslocou todos os pacientes respiratórios e eu fiquei quase 1 ano sem operar. Nossa! E a minha especialização é para a parte respiratória. Até a gente chegar no ponto de falar, para de atender, eu ia excluir o canal, bateu o desespero, e era grande, tinha batido 1 milhão. Foi o primeiro canal a bater 1 milhão, então era um troféu pra gente. Eu falei, não, esse negócio aqui não... E a gente aprendeu a lidar com isso, então tem que saber o que fazer. Então não fiquem, preciso ser grande, não precisa. Você precisa entregar um bom vídeo, uma boa mensagem, e saber como lidar com o público. Porque muitas vezes a pessoa começa pequeno, tá. Aí ela vai perdendo vai aprendendo o jeito de falar, daqui a pouco ela estoura, ela faz um bom conteúdo, e quando ela fica grande ela começa a ficar muito autoritária, começa a querer fazer, começa a se achar artista, e tem que saber exatamente o que você quer ali dentro do canal. Bacana. E se você não define isso, você se perde no meio do caminho. Então, sintetizando, o conselho é fazer um bom conteúdo, levar a pessoa de um ponto A ao ponto B. Pronto.
naquele Qual vídeo. que é o intuito desse vídeo? Eu ter visualização, eu crescer, você não vai fazer um bom vídeo porque até sua fala vai ficar diferente. Entendi. Eu quero que você faça, eu quero, quando você vai de coração para aquela pessoa, eu quero entregar uma coisa e não quero nada em troca, aí você estoura. Como que você virou essa chave? Por quê? É um desafio para o produtor de conteúdo, e eu falei isso até em outro episódio, que é aquela velha mensagem. Muitas das vezes se baseando até em copies, headlines, para você contar um pouquinho dessa estrutura realmente de planejamento desse vídeo, etc. Que é aquela velha cópia assim, saia do operacional. Essa mensagem vende para o empresário. Só que a gente não sai do operacional. Tô conversando com você aqui, você tem um canal grande no YouTube, maior canal no seu ramo, só que você traz uma situação. Eu sou profissional de serviço. Eu faço a minha cirurgia, eu faço as minhas consultas. Você podia lotar sua clínica de médicos e você não fazer mais nada. Então existem certas mensagens que de fato mais atrapalham do que ajudam as pessoas. Se fosse para a pessoa fazer um vídeo, fazer um texto e etc., qual que é o roteiro? Como que você trabalha pensando no próximo vídeo? Como que você faz para destravar mesmo o conteúdo? Às vezes surge uma ideia do nada, você tem uma agenda, você tem um planner, alguma coisa nesse sentido ou não? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos entregar o ouro, né? Vamos entregar o... No nosso podcast, a gente entrega o ouro. É abrindo caminhos por conta disso. Ó, esse aqui é o YouTube 2025. Tá. Ó, são ideias. Se eu pudesse ter uma pranchetinha na hora do banho, mas o YouTube 2025 eu tenho em vários cantos, mas 2024. Olha aqui, ó. Ideias, ó. Tem começo e não tem fim aqui. Sim. Fotos, tudo mais. Então, o que acontece? As ideias vão vir. E é legal você olhar para o seu ramo. Aonde que surge a maior ideias para fazer vídeo? Nas dúvidas dos meus pacientes. Então, assim, qual que é a dúvida mais frequente? Muitas vezes a pessoa quer complicar um pouco. É as coisas simples, básicas. Fala, não, mas isso aqui todo mundo sabe. Não, não é todo mundo sabe, tá? Tem gente que não sabe nada, tem gente que sabe um pouco, tem gente que sabe médio, tem gente que sabe muito, tem gente que é avançada. Para qualquer um que você for falar, as pessoas vão se beneficiar, tá? Comece pelo simples, tá? O simples bem feito é a dúvida da maioria das pessoas. Então, você A grande massa é o simples. É o simples. Os nossos vídeos que tem mais visualização é como lavar o nariz. E nunca ninguém chegou e fez a lavagem de nariz ao vivo ali. E eu fiz isso e muitas vezes pensaram, nossa, que estranho. Colegas, mas os pacientes amaram, piraram, porque falou, doutor, todo médico que vamos supor, eu já passei em 2, 3 médicos, ninguém explica como que faz a lavagem. Eu saí de um otorrino, lá na Bahia, fui pesquisar, cai no seu canal. O outro foi, o Brasil inteiro cai pra cima como faz a lavagem nasal. Coisa simples. Sim. Simples, tá? E eu particularmente não faço roteiro. Não faz. Não faço. Eu gosto da câmera na distância do paciente. Tá. Então é como se eu estivesse atrás, na frente dele, ele atrás da mesa. E literalmente eu falo para um paciente. Você tá ali. A câmera é o paciente. Eu tô ali falando, conversando, explicando, desenhando. O que eu faço com você na consulta, eu faço no vídeo. É simples assim. Porque é minha área de conforto. É o jeito que eu sei falar. Agora, se eu sento e começo a querer ser diferente, falar coisas que não é, você perde a naturalidade. Entendi. E eu aperto o botão e começo a falar. Eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho o tema e eu desenvolvo o tema. Eu tô confortável porque eu domino Você domina o assunto e assim eu domino vai. o assunto e vou embora. Ótimo, bacana. E falando aqui em vídeos, né? Você trouxe alguns. Mas teve algum vídeo que viralizou de uma forma inesperada? Que você, poxa, não esperava que ia acontecer e aconteceu? O primeiro vídeo que viralizou foi isso. Na época, eu quis fazer tudo muito cinematográfico, tá? É importante ter a qualidade, tá? Mas eu comecei pensando no cinematográfico e no crescimento e não no paciente. Tá. Também no paciente, mas era mais assim, eu quero secundário, crescer, né? eu vi uma terra ali que ninguém tá explorando, eu vou explorar. Fui para um estúdio, fiz gravação, fiz uma série, tudo sobre a amígdala adenoide e é excelente.
Episódio 1, 2, 3, 4, 10. A pessoa entra, assiste um vídeo atrás do outro. Fiz vídeo curto pra pessoa não ficar... Fiz tudo. Não deu nada de visualização, praticamente. Nada. Quase zero. E aí um dia um paciente falou, doutor, eu tive um negócio que travou minha garganta, eu sufoquei, achei que ia morrer, eu tô com síndrome do pânico e tal. Isso daí é refluxo. Sério, doutor, refluxo? Nossa, aí fiz o exame e tal, é isso, tá ficando... Doutor, você não sabe, você me economizou um psiquiatra, vou parar de tomar esse remédio, porque eu tava ficando achando que eu ia morrer a qualquer momento. Falei, tá aí um vídeo. Falei tudo sobre refluxo, pum, estourou. Bombo. Áudio péssimo, vídeo ruim, eu falando quase dormindo, tudo improvisado, sem luz direito, tudo Pra dar errado, tudo pra dar errado. Mas o conteúdo afiado, desenhadinho, bonitinho, mostrando pro paciente ali, pronto, é isso. Era um vídeo de 25 minutos, as pessoas assistiram. Eu falei, cara, eu fiz esse vídeo pra... Se alguém cair aqui, tropeçar... Ele falou, doutor, pesquisei lá no YouTube e não vi nada. Aí eu fiz esse vídeo justamente pra isso. Se alguém tropeçar, cai e se beneficia. Pum, estourou. Aí virei um médico do refluxo. Eu falei, não, mas é que eu com gasto, eu também trato... E aí que eu entendi. As pessoas querem, no YouTube, elas querem solução, elas querem entrar... É solução. É solução. Então não adianta fazer um ali vídeo não é uma rede social. Ali não é uma rede social. Tá. Se você quer aprender a fazer um bolo, onde você vai? YouTube. YouTube. Se você quer aprender a fazer lavagem, onde você vai? YouTube. Eu quero aprender a, sei lá, lavar um carro. Você vai no YouTube. Eu quero aprender a fazer qualquer coisa. Eu vou no YouTube. Então as pessoas querem aprender algo no YouTube. Você quer ver como é um carro? Você vai no YouTube. Então as pessoas estão dispostas a aprender no YouTube. Tá. Rede social, elas querem aprender, mas elas tropeçam ali, acham legal e assistem. Aí tem que ser uma coisa rápida. Tá. No YouTube elas estão dispostas para isso. Tá, legal. Muito bom. E assim, você comentou, né? Que no começo recebeu resistência, né? Da classe. Muito. Até hoje é assim? Não. Ou realmente dá água pro vinho? Você Dá falou. água pro vinho, dá água pro vinho. Aconteceu o que eu tinha visão lá atrás. Muita gente falava, esse cara aí é blogueirinho, é artista, é isso. E eu nunca coloquei a arte, eu não sou artista, eu sou médico. E na persistência de fazer, eles viram que realmente entrega conteúdo com qualidade, explica. E o que é mais legal é que o que eu faço, eu gero uma demanda para o Brasil inteiro de pacientes para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque muitas vezes eu conscientizo a pessoa. Roncar, para todo mundo roncar é normal. Sim. Só que se eu chego, ronco pode dar esse problema, se você tá ficando com sonolência, sua pressão alta pode estar vindo, morte súbita, AVC e tal. Opa, eu tenho ronco e não sabia que dá todo esse problema. Preciso procurar um otorrino. Ele não vai vir, o Dr. Mohamed. Tem gente que vem de longe, mas Sim. A maioria vai buscar o otorrino próximo. Então a gente aumenta a demanda, a conscientização. Então a gente aumenta a base de pacientes. E aí, o paciente se beneficia porque ele vai tratar uma doença e pode ter mais expectativa de vida. Sim. O médico vai receber mais clientes. Então, todo mundo que produz conteúdo, ele melhora a classe, melhora a consciência geral. Bacana. Não é que muitas vezes acaba encarando como o quê? Como concorrência. Não existe concorrência. Não existe? Não existe concorrência. Isso você diria que é uma crença? A tal da concorrência? Para você ter uma ideia, Como você pensa eu isso? ensino tudo que eu faço nesse curso de 21 dias. Tá. E tem um colega, entraram acho que 4 colegas daqui, de Mogi das Cruzes. Entrou de São Paulo, da Bahia, entrou do Brasil inteiro. Entrou um colega de Mogi das Cruzes. E ele melhorou muito a performance dele no Google graças a um módulo que a gente fez. Ele falou, nunca tive isso, tive 2 agências e nunca conseguimos ter um negocinho verde, e começou a aumentar o fluxo de gente. Cara, e eu encontrei com ele na farmácia, ele falou, cara, por que você faz isso? Eu falei, cara, primeiro, você deve estar pensando em concorrência. Eu falei, não existe concorrência. O paciente que gosta de mim não vai passar com você. Porque o meu jeito de falar, ele gosta. E tem gente que vai ver o meu jeito de falar, não vai com a minha cara, simplesmente por isso. Vai gostar de você, do jeito que você fala. Tem gente que gosta daquele médico mais carrancudo, mais estúpido. Tem gente que gosta do médico mais que abraça. Tem gente que gosta do médico... Então, cada um tem. Então, tem para todo mundo. O seu paciente, ele não vai gostar de passar comigo. E o meu paciente talvez não goste de passar com você. Então não existe concorrência. Que bacana. Existe um nicho, um jeito para cada um. Porque o jeito que eu abordo, você não vai abordar. E não sobre adianta isso. fazer igual eu faço. E nem eu fazer do jeito que você faz. Não tem. Cada um é único. E aí, aí os pacientes que vão definir. E você Entendi. vai entregar valor e tudo mais e vai mostrar a sua verdade.
É muito sobre identidade, né? Identidade, ele se identifica totalmente. Porque você vê aquele médico super rude. O paciente vai lá, ele esculacha o paciente e tem paciente que só funciona daquele jeito para iniciar um tratamento. Eu antes criticava, como que ele é tão rude assim? E como que esse médico tem paciente também? Aí eu ficava abismado com as duas pontas. Porque eles se completam. E se eu atender esse paciente, eu não vou conseguir tratar ele. E eu pergunto, na sua opinião, todo médico deveria ter presença online, no digital ali? É obrigatório. Hoje é obrigatório. Obrigatório. Se ele quer existir, ele tem que estar no online. Não existe mais não estar no online. Quem não está, não existe. Você quer ir para um restaurante japonês, onde você vai pesquisar? No Google. Você quer Google, é tudo Google. Você tem que ter presença online. E agora, né, tem aqui uma galera jovem, a pesquisa é no TikTok, né? No TikTok também. Virou uma rede de pesquisa. No entanto que o Google se sentiu ali um pouco ameaçado, porque a nova geração pesquisa no TikTok. As avaliações em vídeo, outras pessoas comentando. Curioso isso. Na verdade, o TikTok eu enxergo ele como os novos consumidores. Porque são... Você tá no TikTok também? Eu estou, mas ainda não virou a chave ali. Minha presença tá lá. Tá. Porque o Facebook hoje em dia é 40, 50 a mais. Tá. Mas que era um tempo atrás 30. Sim. Agora o Instagram é 20, 30, 40, 50. O pessoal tá entrando mais pro Instagram. Essa população aqui vai envelhecer. E tá vindo o TikTok, vai ser a nova onda. Que são os que tem 15, 16, 17, vão ser os novos consumidores, 20, 25, e daqui 5, 6, 7 anos. Então você não fechou os olhos para esse canal? Não fechei os olhos. Não fechei os olhos. Mas o que a gente mais se dedica é o YouTube. E o YouTube, vê se eu estou errado. É muito engraçado porque tem vídeo que a gente faz, exemplo, falei de empréstimo consignado. Só atingiu 60 a mais. Tem vídeo que a gente faz que atende gente de 25. Sim. A maioria. Então, é por conteúdo, na verdade, o YouTube? É, por pesquisa, né? Se eu quero saber de crédito consignado, o jovem não quer crédito consignado. Sim. Ele vai ter, então você vai ter... É o conteúdo que vai procurar... A pessoa vai procurar o conteúdo. Tá? Então não é... Porque não é uma rede social. Na minha rede social, a maioria tem 40, 50 anos, é mais mulher, é isso, é mãe... No YouTube não, ele não está querendo seguir, ele não quer interagir com você. Ele é uma plataforma de vídeo comentada, é isso. E você acha importante na descrição ter ali algum CTA, alguma coisa que encaminha ele para... Com certeza, porque senão ele também vai querer perguntar, ele vai ter interesse em saber onde você está. Ele vai ficar perguntando ali para você, né, você já encurta o caminho para o paciente. Já encurta o caminho, já facilita. E outra coisa que a gente não faz, a gente não chama o paciente para nós, procure ajuda. Se você tem um otorrino da sua confiança, vá no seu otorrino. E se vocês precisarem de mim, também eu tenho que me colocar à disposição da pessoa, senão ela acha, esse cara tá me dispensando também, ele tem Então a gente deixa qualquer coisa, eu tô à disposição, mas procure o otorrino da sua confiança. E pronto, a gente deixa o paciente super, o espectador super solto. E é legal porque assim, porque tem 2 milhões de pessoas, né, 2 milhões de pessoas que ali se inscrevem. Que é realmente a educação, né, saúde, educação na saúde. Isso é um papel, acho que fundamental, quebra muitas barreiras, como você falou, né, de um paciente há pouco lá do garimpo, que foi com base em um vídeo seu, procurou uma colega e resolveu o problema. A importância disso nos dias de hoje, você considera que é fundamental educar a pessoa, o consumidor depois, né? Enfim. Com certeza, com certeza. A pessoa só vai procurar ajuda se ela saber que ela tem um problema. Tá. Né? Então esse do garimpo foi muito legal e foi um dos motivos de não apagar o canal na época que veio, que deslocou toda a minha agenda. Sim. Paciente no garimpo, ele trabalhava num bar, ele só tinha acesso ao YouTube e ficava o dia inteiro rodando. Do nada aparece um vídeo meu sobre refluxo e ele tinha um incômodo na garganta, que ele achava que era tumor, achava que ia morrer, ele vivia naquela angústia há muito tempo. E aí quando ele assistiu o vídeo, ele falou, bateu tudo. E ele procurava médico, fazia exame, não via nada e ninguém descobria nada, porque é uma sensação só que parece que tem um bolo na garganta e é refluxo. E aí quando ele viu, ele falou, e o médico pediu para fazer isso, e eu fiz e melhorei.
mas ele fala que tem que fazer um exame. E eu vim aqui para fazer o exame. A médica que me conhecia, que fez meu curso. Olha como as coisas... fez meu curso, ela filmou e mandou. E a gente tinha um grupo de todos os médicos ali. Sim. Ali foi a prova real de como um conteúdo legal pode salvar o paciente. Impacta e salva vidas mesmo. Tirou angústia. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que fica em crise de pânico. Sim. Se você explica, isso que está acontecendo é isso, fica tranquilo, começa a fazer o tratamento, leva 20 dias para começar a melhorar. Ah, tá, então beleza, se acontecer. E se acontecer, faça isso para você se acalmar. Acabou, pronto, ele te deve a vida ali, ele fala, esse cara salvou minha vida. Coisa que ninguém presencial salvou. É aquele olhar, então aí você tem tempo de desenvolver ali para a pessoa entender. Ou seja, é realmente se preocupar com o outro, com o outro, literalmente. Você esquece de ganhar dinheiro, qualquer coisa. Você se preocupa com o outro, sim, e o dinheiro vai vir. Porque o outro que gostar de você, tem uma paciente que veio do Japão para passar comigo. Japão. Tem gente que vem do Reino Unido, tem gente que vem do Canadá, dos Estados Unidos, vem gente do mundo inteiro. A gente faz teleconsulta, mas tem pessoas que vêm exclusivamente para passar aqui. Portugal, um monte de gente de Portugal. Portugueses mesmo, não é nem brasileiro que mora lá. Então a gente tem um impacto assim no mundo inteiro. E você falou de informação simples, né? Por exemplo, se quem está nos ouvindo ou assistindo aqui, eu acho que é algo que é básico e a galera não faz, aqui entrando no seu nicho aí, tá? É lavar o nariz. Cara, eu achava isso e falava, não é possível que é esse o... Até que eu conheci um médico mais antigo, né? Isso antes de passar com você. Ele falou, Fernando, é o seguinte, aí criamos uma amizade, inclusive vai ser convidado aqui nós também. Você vai lavar o nariz todo dia. Você vai resolver 80% do seu problema. Sim. É como se fosse colocar sal na lesma. Algumas falas ficam na nossa cabeça porque é o simples. O seu problema é como colocar sal na lesma. A gente precisa fazer isso que vai resolver. Aí vai murchar a estrutura do nariz e vai respirar. Algo que ele falou simples, que a partir dali eu comecei a respirar melhor. Exatamente. Por exemplo. E faz toda a diferença. E quanto que você não é grato a ele por conta disso? Muito. Faz toda a diferença. É uma palavra, é um sorriso, é uma abertura que você dá pro paciente, é uma dica. A gente só precisa de pouco para poder... Isso, pro paciente. E olha o impacto que está na sua vida. Muito. Você acha que é algo fundamental para as pessoas? Fundamental. Você tem Lavagem nasal é como se fosse escovar os dentes. Como se fosse escovar os dentes. Depende, você tem que personalizar para cada paciente o volume que vai colocar, mas lavar o nariz é essencial. Eu tenho pacientes que na época da pandemia, eu tive que operar esse paciente e pós-cirurgia tem que fazer 6 lavagens por dia. A família inteira pegava Covid, menos o paciente que estava operado. E com a imunidade mais baixa. Por quê? Porque está fazendo lavagem. Olha Criança que vai para a escola, volta, logo depois que voltar, lavagem. Não fica mais doente. Então são medidas simples que fazem um impacto gigantesco. Que bacana. E vamos lá, para a gente falar aqui um pouquinho também, né, do seu espaço físico, onde você acolhe, orienta e trata ali seus pacientes com sua excelência, sua maestria. Pergunto, né, o que te motivou a estruturar a Clínica Respirar? Vamos lá, é uma história, cada coisinha é uma história. Vamos, não, e aqui a gente tá para você realmente contar por quê. É realmente entender o que houve para você fundar essa clínica. Vamos conectar com o que a gente falou anteriormente. Eu atendi aquele plano mais simples, tá? Que era num ambulatório. Só que esse plano tinha um hospital, que é aqui em Mogi. Quando eu entrei aqui, eu falei, preciso atender outros convênios. Porque aqui é muito, eu preciso trazer outros pacientes, até porque estão me encaminhando e lá não dava para atender. Sim. Cheguei para o hospital e falei o seguinte, vocês têm alguma sala que dá para usar? Eu preciso atender. Vocês têm credenciamento com Bradesco, Sul América, Porto? Temos tudo. Tem algum otorrino atendendo? Ninguém. Falei, então tem um ouro parado aqui. Sim. Vocês têm uma sala? Temos. É isso aqui. Falei, posso usar? Mas não tem móveis, não tem nada. Falei, deixa comigo. Reformei ela inteira, coloquei uma mesa. Dentro do hospital? Dentro do hospital, do jeito que eu gostava. E aí pedia para o pessoal agendar para mim. Comecei a agendar. Aí dava problema com o agendamento, não são meus funcionários, às vezes chegava a gente ali, não sabia que tinha um ambulatório lá em cima, o paciente voltava. E aí eu entrei na rede social para educar as pessoas, para saber onde que eu tô, tudo mais. Sim. E aí começava a ter, aí tava lá o paciente sentado,
Sabe aqueles bancos com vários bancos assim? Um sentava aqui, outro aqui. Na hora que um levantava, fazia... Era... Aí tá passando notícia de crime, não sei o quê. Tipo, tudo que... Pra deixar com mal-estar, eu passei. Mal-estar, não. Você fala, vou embora daqui. E eu tenho que fazer a diferença ali dentro. Sim. Eu comecei atendendo no primeiro mês 3 pacientes, tá? E eu vinha fielmente nos horários. E ficava. Não tem, faço conteúdo. 3 pacientes. No segundo mês, 17. No terceiro, 32. Depois a gente foi para 90. E depois, no final de um ano, eu estava atendendo 300 pacientes por mês. Nossa. Mais 450 no outro. Eu tinha que atender de uma certa forma ágil, mas eu tinha que entregar qualidade. Então eu não parava de falar o tempo inteiro com o paciente. O tempo inteiro falando? Falando, tal. Eu precisava entregar as informação. Tá. E muitas vezes ele me seguia no Facebook, na época do Facebook, ele já tinha bastante conteúdo também, ele complementava ali. E aí foi indo, cresceu muito, o hospital falou, opa, o ambulatório tá grande, mas a gente tem cirurgia, tem isso que é de maior interesse nosso. Só que o Mohamed está ocupando muito tempo aqui nesse ambulatório e não tinha sala. A sala que estava jogada, eles começaram a querer. Ué? E aí eles falaram, vem cá, o que você acha da gente abrir um ambulatório, mas fora do hospital? Tem aqui essa casa, perto do hospital. Vamos lá, já que você fez crescer aqui e tal, vamos lá conhecer? Eu falei, vamos. A casa, sem brincadeira, ela era meio torta assim, desnivelada. Eu falei, cara, se alguém tem labirintite, ele cai aqui. Ele chegando, ele já vai cair. Se o meu paciente chegar, Se o meu paciente chegar, ele já cai. Ele falou, não, eu falei, mas vocês vão reformar? Não. A cozinha vira recepção, a sala vira não sei o quê, aquele quarto vira, mas era assim, feio. Tava ruim a coisa. Acabado, é. Falei, não, reforma, faz um negocinho legal, faz um negócio diferente. Essa garagem recua, deixa uma vaga, o paciente tem que... Ele olhou pra mim assim, falou, pega pra você, então faz do seu jeito. Eu falei, você fatura pra mim os convênios? Porque eu não tenho faturamento, que me segura. Fatura. Falei, fechado. Fechei na hora. E aí eu precisava reformar e fazer do meu jeito naquele momento. Eu não tinha dinheiro pra fazer. Não tinha? Não tinha. Eu tava bem no início de carreira, tava ali, mas eu enxergava o plano inteiro ali. Eu precisava ali. Eu achava que ia gastar 40. A arquiteta falou 60. Falei, não, mas a gente vai gastar 40. Falou, vamos indo. Foi. Eu gastei 140. Eu tinha 40 para gastar. Ou seja, as coisas foram acontecendo e foram vindo, foram acontecendo, foram vindo. Finalizei ali. E aí eu quis o quê? Eu quis fazer... Quem tem problema otorrinolaringológico, o que ele tem? Nariz entupido. Nariz entupido, ele se sente muito pressionado, ele se sente muito... É como se estivesse num lugar claustrofóbico. Sim. A entrada da clínica lá, um pé direito... Alto. Alto, super alto. Então, ele é Que é a clínica hoje. Que é a clínica hoje. Aquilo lá é desde o tempo que eu reformei. Eu reformei e deixei daquele jeito. Bacana. A gente complementou algumas coisinhas, mas foi daquele jeito. Eu desenhei na mão aquele projeto. Caramba, cara. Então, assim, eu quero uma clínica que tenha um pé direito alto. Eu quero que tenha espaço. Eu quero que a pessoa... Porque, assim, respirar. Você vê o ar? Não. Você sente o ar. Exatamente. Então eu preciso ter janelas em 3 pontos para circular o ar. O paciente tem que sentir o ar sem ver o ar. A planta que está lá fora, quando bate um vento, ela tem que balançar para ele sentir o ar. É tudo relacionado com o ar. O logotipo tem a ondinha. O jardim tem isso. Então é tudo muito fluido. Tem aquele vazado também para dar amplitude de visão. Nada muito... A pintura, a cor, a luz. Tudo é pensado. Luz indireta, tudo pensado nisso. O paciente entrava lá, ele não sabe por que ele estava feliz, muitas vezes. E no começo, muitas vezes, não tinha como treinar a secretária, não tinha experiência, mas o paciente se sentia feliz e acolhido ali dentro. Bacana. Então, as coisas começaram a dar muito certo. Então, comecei a mexer com a sensação do paciente. Aí, aquela TV que passava, não sei o que, eu colocava o que eu queria. Boa. Aquela cadeira. A cadeira, quem fabricou foi meu pai, tá até hoje. Até hoje? A gente colocou exatamente a altura para um idoso sentar e não afundar, porque muitas vezes sofá legal, assinado, o paciente senta e se for idoso ele não tem força para levantar, porque você fica muito arriado para trás. Sim. A gente colocou num ponto que ele só levanta e ele já sai. Então tudo é pensado, a estrutura. Eu atendo paciente com roncapneia, geralmente são pacientes que têm às vezes 150 quilos, tinha que aguentar. E é uma coisinha bem... Então assim, foi pensado todos os detalhes. Para esses pacientes. Para esses pacientes. Inclusive, nós atendemos todas as classes sociais e eles pagam a consulta particular. O particular não é para quem tem condição, é para quem
não é para quem tem ou não tem dinheiro, é para quem faz questão de ter uma boa saúde. Porque a gente tem aquela senhorinha que vem com chinelinho no dedo, havaiana. E a gente Até hoje. Até hoje. A gente Você atende convênios. Não, só particular. Só particular. Eles pagam por Pagam isso. certinho. Muitas vezes tem pessoas super simples que pagam e estão lá fazendo tratamento e estão vivendo super bem. E tem gente que tem e não paga. Quer o convênio. Então é aquela pessoa que prioriza a saúde, ela mesmo, vai. né? E essas pessoas a gente quer atender todo mundo nivelado. Tá. Uma vez entrou uma secretária, doutor, como que a gente faz? Tem paciente que a gente vai atender diferenciado? Falei, tem. Quem? Todos são diferenciados aqui. O paciente veio, nos procurou, nós vamos dar o nosso máximo para ele. Então a clínica começou com esse propósito aí, de primeiro trazer o bem-estar para o paciente antes dele abrir a ficha, dele abrir a porta já se sentir bem. E aí tem todo o acolhimento da secretária, no WhatsApp. E na época ninguém fazia agendamento via WhatsApp. Quando eu estava no hospital, a gente abria um WhatsApp, eu e minha esposa a gente agendava até de final de semana. Caramba. Ué, vocês estão respondendo? A gente está com nosso plantão de agendamento. Tinha 3, 4 agendamentos, mas estou com plantão, sempre pensando. Então, estamos aqui. Caramba, domingo, 8 horas da noite, caiu aqui, a gente quer agendar. E minha esposa ia lá, a gente deu o nome de Marina para ela ia lá, agendava, fazia e depois mandava para o hospital fazer. Isso antes da clínica. Então, a gente fazia da melhor forma com aquilo que a gente tinha. Que bacana, cara. É uma mensagem que muitas das vezes a pessoa que está começando ou já está tracionada, de realmente fazer acontecer. Exatamente. Não é aquela pessoa que fica, como eu falei, né? Só atrás dos bastidores. Não. É só, né? Ali coordenando, é realmente colocar a mão na massa. Com O que dá certo nessa vida é o trabalho duro. É o trabalho duro, é estar ali e você projetar aquilo que você é. Não vive fora da realidade, vive na realidade, mas projeta aquilo para frente. Por exemplo, na época que eu comecei no hospital, equipe Dr. Mohamed. Quantos membros na equipe tinha? Eu e só. Mas era equipe Dr. Mohamed, não importa, chama de equipe, porque é equipe. Amanhã eu posso colocar mais 2, mais 3, mais 4. Eu via coisa grande, mas eu trabalhava muito para fazer acontecer. é isso. Então, na minha clínica, mas como que é? Tá dentro do hospital, eu queria colocar o logo da clínica, fazer ali, eles não deixaram porque uma clínica dentro do hospital não vira, até essa ideia. Então assim, projeta para frente o que você é, como que você tá e vive isso aqui. Ué, é a equipe, doutor, mas doutor, só tem você. Mas é minha equipe, ué. Amanhã pode ter mais um, amanhã pode ter... Então assim, é equipe. É equipe. Então projeta isso para frente. Bacana. E tem ali algum caso que mais te emociona ou te desafia nos atendimentos diários? Tem tantos casos, Se for puxar um aí que você fala, poxa, aqui foi algo impactante. Olha... Eu sei que é muito, né? É muito. É muito. Tem 2 casos que me impactaram muito. Na época que eu estava atendendo no convênio, e era um convênio simples, e eu atendi o mais simples daquele convênio, uma mãe que veio fora de Mogi, mas ela tinha um convênio daqui de Mogi. Tá. Ela veio porque a filha dela não conseguia dormir. Tinha 9 meses de idade. Falou, doutor, a minha filha não dorme, ela ronca, ela não consegue mamar, ela tá perdendo peso, ela tá isso, tá aquilo. Passei em vários médicos e ela precisa operar a amígdala e adenoide. Nessa idade não tem amígdala grande desse jeito e adenoide. Começa depois dos 2 anos. Só que eles querem operar nos grandes hospitais de São Paulo, não tem a mínima condição. Sim. E eles falaram que só operam se for lá, se for com isso, se for com aquilo. Só que se a criança não está conseguindo respirar, não está conseguindo dormir, ela tem um grande risco cardiovascular. Nossa. A criança, ela respirando, ela fazia força para respirar e para exalar. Falei, mãe, é o seguinte, a sua filha já está em risco. Eu não vou exigir nada. Vamos internar e vamos fazer isso daí. O risco dela não operando é muito maior. Aí fizemos a amígdala, adenoide, tivemos que ajustar todo o material, porque uma criança é muito pequena, o material não é para essa idade. Fizemos, foi assim, a mãe, assim, a criança no pós-operatório era outra criança. Nossa. Em 1 semana já tinha ganhado peso, e em 1 mês já, e hoje em dia eu já vejo a criança já grandona assim, fala, cara, Até hoje você conhece? Conheço, porque bacana. vira e mexe tem um vídeo sobre isso, comenta, minha filha, que isso, que aquilo e tal. Que bacana. E o outro foi um paciente que eu operei um tumor dentro do nariz dele. E aí ele voltou depois de um tempo, doutor, tá saindo água do meu nariz. Água. Falei, não tá normal essa água. Quando eu entrei,
tinha um negocinho preto lá dentro, um monte de coisinha preta lá e saindo água. A gente pensa que é o quê? Líquor do cérebro indo e talvez o tumor recidivou. Aí quando eu olho, cada pontinho preto indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ele era obeso, ele tinha diabetes super descontrolada e tinha neuropatia diabética, ou seja, ele tinha falta de sensibilidade. E tinha ronquiapneia, onde ele encostava ele dormia. O que aconteceu? Ele dormiu, entrou uma mosca, botou os ovos e alastrou. Nossa. E o jeito que os pacientes que eu já vi na residência, na época da residência, tinha uma grande taxa de mortalidade. Falei, cara, vamos pro Centro cirúrgico. Vai internar, medicamento e tal. Eu sei que foram 3 dias operando esse cara. Foram 3 cirurgias. Internou, fez medicamento, opera. Depois de um dia, medicamento, opera no outro. Medicamento, opera no outro. Meu e aí Deus foi do céu. e conseguimos salvar o paciente, ficou super bem. Paciente é óbito, certamente. Certamente. Isso daí é muito feio, assim. É uma coisa que é impactante você ver. Sim. Tem paciente que começa a ir larva pelo olho, pelo negócio, Nossa. e começa e vai necrosando, e diabético. Eu falei, eu vou perder esse paciente. Para tudo, para a agenda, agora vai e não dorme mais à noite e você fica em cima do paciente o tempo inteiro. Assim. Caramba, cara. Então, assim, aí na hora que precisa, você tem que parar a sua vida para isso, para dedicar ao paciente, porque ele depende totalmente de você. Meu, que história. E dentro de convênio super barato. Tem médico que fala assim, não, não vou fazer, né? Convênio não paga nada. Se você se propôs a atender esse convênio, faça o seu melhor. Ou não atende. Você tem a opção de, convênio paga pouco, então eu não faço isso. Não. Você se propôs? Então atende. Se você não quer fazer, não atenda e faça particular só. É isso. Mas enquanto você está atendendo o paciente, independente do que seja, faça o seu melhor. Ótimo. Pô, sensacional, hein? Eu não vou. Será que eu vou dormir com essas imagens na cabeça? Mas vamos lá. E como a clínica reflete a sua filosofia de trabalho? Bom, as pessoas, os colaboradores que estão comigo lá, fazem toda a diferença, tá? Tá. Eu coloco ali a máquina na estrada, mas quem toca tudo são elas, tá? Eu tenho a Fernanda que trabalha comigo desde que eu iniciei na clínica e antes disso também ela trabalhava, inclusive ela cuidava da minha agenda no convênio quando era bem simplesinho. Bacana. E não era nem minha funcionária. Depois quando eu abri a clínica ela veio e a gente seguiu, me ajudou muito. Tá até hoje aí na estrada. Tá até hoje lá, é gerente hoje da clínica. A clínica é mais dela do que minha. Minha esposa, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, minha esposa também, que assim... Fora da curva. Fora da curva, guerreira, na época que a gente passou muito aperto depois. Conta por quê. Qual o nome dela? Dina. A Dina é o amor da minha vida, é minha sócia em tudo, no papel. Deixa uma mensagem aí pra ela, porque vai ser já vai especial. ver a mensagem. Quando eu casei, eu falei, eu preciso casar. E eu queria procurar a qualidade da mulher com quem eu queria casar. Tá. Foi planejado meu casamento assim, é uma coisa meio doida. E eu conheci ela no Orkut. A internet tá na minha vida em todo... A internet tá sempre na sua vida, né? MSN, Orkut, lembra não? Eu lembro, a MSN eu namorei pelo MSN. E eu conheci ela pelo Orkut, não era um perfil aberto, mas eu vi... E assim, do nada, quando eu decidi, eu tive a intenção, apareceu o perfil dela, eu gostei do que ela colocou no perfil dela, e eu não tinha acesso a nada, eu não conseguia ver fotos, nada. E nossos pais eram conhecidos em comum, ela morava em Guarulhos, e aí eu tive que conversar com ela, falei, é ela. E aí eu tentava, e ela é programadora, eu falei, tô querendo fazer um negócio tal, só para chegar a ter o contato, consegui, foi. Casamos, resolvemos casar, ela topou. Assim que nós casamos em 2007, em 2008 apareceu uma crise financeira gigantesca, a época da marolinha, o tsunami que chegou a marolinha aqui, a gente assim, sofreu muito a ponto de estagnar as vendas, e eu trabalhava na loja, Sim. E foi desesperador, a gente precisava comer, assim, e meu apartamento era simples e eu morava na frente do Bom Prato. Tá, tem vaga ali, vamos lá comer. Era isso. Em 2008 a gente estava nesse patamar. Era isso. Era isso. A gente comia no Bom Prato, jantava no Bom Prato, e quando tinha ainda a gente ia comer um churros. Então a gente gastava R$2 no almoço, R$2 na janta, e mais R$2 do churros. Então eram R$6 por dia ali que a gente fazia tocando.
A gente não deixava ninguém ficar sabendo dos nossos perrengues, a gente assumia tudo. Eu fazia plantão para os colegas na faculdade, eles me pagavam. Os estágios eu fazia por eles e pagavam. Então ela foi sempre uma companheira muito forte, muito sólida ali comigo. Então até que ela é minha sócia em tudo. E aí, na época do consultório, vamos embora, vamos fazer. E ela aguentando a barra. Vamos agendar, ela agendava. Então a gente foi crescendo junto, graças a Deus. Então assim, o consultório reflete muito do meu trabalho e muito da sabedoria dela também. Então assim... A mulher sábia edifica o lar e também o trabalho, edifica, né? E a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem, né? Sim. O homem é mais bruto. É assim, a mulher... não sei, mas isso aqui não tá legal. Por quê? É o feeling ali e tal. A mulher tem esse sexto sentido, ela tem o faro, né? Eu tenho o faro. Às vezes faço uma postagem maravilhosa. Não tá legal, essa mensagem não tá legal. Mas por quê? E às vezes a gente não entende. Faz tal, faz. Aí eu ia no feeling dela e deu, graças a Deus, super, super bem. Que então, assim, é uma baita companheira, amor da minha vida, sócia em tudo aí, graças a Deus. E hoje temos 2 garotões que a gente cuida deles. Que e ela, bacana. em todos os meus negócios, ela é minha sócia no papel. Que bacana. Feliz demais por isso e parabéns pela união. Já somam quantos anos? Desde 2007, então... Quase 20 anos, vai. 13 mais 18 anos. 18 anos. Vai fazer 18 anos agora, em julho. Que bacana, cara. Parabéns, viu? E falando até agora sobre mentalidade, espiritualidade e equilíbrio, a gente sempre pensa assim, poxa, mas o que sustenta, né, você a continuar todos os dias? O que te move, o que te inspira? Nós aqui, eu sempre deixo uma passagem na Bíblia que até aqui o Senhor nos ajudou. Então a gente é muito conectado aqui sim, com Deus, aqui no nosso negócio, no escritório, na minha vida pessoal, enquanto os valores também que eu tenho. E pergunto para você, né, o que te sustenta nos dias difíceis? Fé, rotina, pessoas, como é para você? Com certeza, a gente tem uma fé muito grande e tudo a gente volta para Deus. Eu sou muçulmano, praticante, eu, minha esposa, os filhos também seguem assim e com amor. Não seguem porque gostaram, porque... Não é aquela obrigação. Não. A gente mostra o que é religião, o que é filosofia e eles vão e assim, é um estilo de vida que nós temos, tá? E tudo que nós fazemos, independente, é Deus que está caminhando a gente. Então assim, nossa, eu ia fechar tal contrato, não fechou. Porque foi melhor, Deus não quis isso, era melhor para você não ter. E realmente, muitas vezes pode acontecer isso. Inclusive, eu fui salvo de um acidente, eu e minha esposa, na época da faculdade. Eu sei que veio todos os perrengues na época da faculdade. Sim. A gente estava indo para São Paulo para um estágio, meu primeiro estágio em São Paulo, eu tinha um carrinho velho ali. Eu estava indo e estava quase chovendo na Mogi Dutra e minha mãe falou, espera que eu quero falar com você. Ela tinha levado meu sobrinho para andar de trem, eu esperei na estação de Mogi, falei, o quê? Ela me deu um beijo e falou, vai com Deus. A gente subiu, começou chuva. Eu a 40 km por hora. Perto ali na Mogi Dutra, do nada perco e no guarda-reio. Atropelo mãe e filho em cima de um carro. A mãe abre a perna e tal. Eu já fui lá, fiz um torniquete. Não aconteceu nada com eles, não aconteceu nada com a gente, graças a Deus, foi só isso daí. Mas assim, talvez se eu tivesse ido um pouco depois, não esperado minha mãe, eu ia bater a cabeça, talvez teria morrido, algo teria acontecido. Então Deus sabe o tempo de cada coisa. Às vezes eu estava com pressa, estava ali, minha mãe falou, esperei e foi. Então tudo que acontece a gente atribui, Deus está caminhando do jeito que tem que ir. A gente vai indo e Deus vai seguindo a gente aí como a água, vem para aqui, agora vai para aqui, vai para aqui. Às vezes você planeja ir até lá, mas aí aparece alguma coisa, a gente nunca se frustra. Estourou um pneu, talvez lá na frente ia cair um avião na minha cabeça. Então, a gente tem a religião assim muito afinco. E a gente está aqui para fazer alguma coisa no mundo, né? Sim. Então, primeiro, ser do bem, primeiro, trazer o bem, trazer luz. Na minha religião fala, você sorrir para outra pessoa é uma caridade, você tem grandes benefícios com Deus. Porque quando você sorri para uma pessoa, a pessoa se sente bem. Aquele sentimento que gerou, você já ganha pontos positivos com Deus. Então, tudo que você puder fazer e ser luz e ser leve, faça. Bacana. Então, e não achar que você é mais do que ninguém.
tá? Muita gente pergunta, e os 2? Os 2 milhões não é nada, o que vale é a mensagem. Então, se eu tiver 2 milhões, mas não ter uma boa mensagem, eu preciso ser guiado aí para trazer algo para as pessoas. E você teve uma viagem recente agora, né? Fui para a Arábia Saudita. Fui para levar. Eu já fiz a peregrinação em Meca em 2019. Inclusive fomos convidados por uma instituição a convite do rei da Arábia Saudita. Eles disponibilizam, então a gente vai em grupo. O rei da Arábia? Eles abrem vagas ali e eu fui um dos convidados através de uma instituição aqui no Brasil. Aí foi a América Latina inteira e eu acabei indo também. Então, bem servidos, hotel aqui, ali, conhecemos tudo e fizemos a peregrinação. Sim. E aí... Agora, nesse momento, achei que seria interessante para meus filhos conhecerem. Nós fomos também para Meca, fizemos todo o ritual. Vi que você cortou o cabelo. Raspou o cabelo, né? Na Gillette. Aí meus filhos, a gente falou, não precisa. Não, mas eu quero fazer completo. Então vai, raspa o cabelo e tudo. Que legal, então, de forma leve, de forma tranquila. E é isso. E outra, existe muita ignorância mesmo da turma toda sobre o muçulmano. Se você fosse explicar de forma sintetizada, é muito parecido com o cristão? É diferente? Como que... sintetizado assim? Nós temos o livro sagrado que é o Alcorão, tá? O Alcorão é o Velho Testamento e o Evangelho, tá dentro do Alcorão. Tá. E tem um complemento. Então, muitas passagens... A Torá, no caso. A Torá, sim. Velho, Novo Testamento. E tem a Torá, que em árabe é Taurat e Injil, que é o Evangelho e a Torá. E tem a complementação, a gente acredita que finalizou com Maomé, tá? Então todos os ensinamentos que tem são muito próximos do cristianismo. Então está muito enraizado. Inclusive, uma das coisas, as mulheres muçulmanas, elas se inspiram muito mais na Virgem Maria do que outras pessoas, porque elas vestem do jeito que ela vestia. Sim. Aquilo é uma inspiração da Virgem Maria. Claro. Então a forma de usar o lenço é uma inspiração. Então é uma grande mulher para nós. Sim. E que é a inspiração para as muçulmanas. As freiras também usam. Sim. E as muçulmanas usam. Só que muitas vezes tem deturpação. A mulher, ela não tem vontade... Não, a mulher ela tem que ir atrás do conhecimento, ela tem que buscar o conhecimento, ela tem que ser independente, ela pode ganhar o dinheiro dela e ela ainda, além disso, ela não tem obrigação nenhuma em entregar para o marido. O que ela ganha, se ela for milionária, é somente dela. Somente dela. Então ela pode trabalhar normal. A mulher tem muitos direitos e o homem tem muitos deveres. Então, e a mensagem que aparece é totalmente o contrário. Quando a pessoa... Aparece até uns vídeos, né, aí não sei se shakes ou se é outra de mulher, às vezes acorrentada ou com um negócio na boca. Isso aí é também uma vertente ou não? Nada a ver. Isso é abominado pela religião. Abominado. Isso é proibido. A mulher, ela tem o livre-arbítrio. Tanto é que a primeira religião que legalizou o divórcio foi no islamismo. O islamismo existe há 1400 anos atrás. Desde que existe, a mulher, ela é livre. Ela é livre para escolher o marido, ela é livre também para divorciar do marido. Tá? Então, e o homem tem que ser um homem justo. A gente tem muita responsabilidade com as mulheres. Se a gente não cumprir nosso dever como homem, a gente tem um grande acerto com Deus, assim. Sim. A gente tem que dar conforto, tem que dar tudo para as mulheres. Então, o que aparece por mulheres acorrentadas? Se você for no norte, no garimpo, você vai ver gente acorrentada. Sim. Alguém fala que são evangélicos que estão fazendo isso? Que são católicos? A religião não tem nada a ver com a atitude de pessoas. Só que eles começam a selecionar e mostrar, tá? E quem conhece a religião vê que é muito próximo e se apaixona porque, assim, não é somente uma religião, é um estilo de vida. Te ensina a comer, te ensina a se higienizar, te ensina a fazer exercício, te ensina a não ganhar peso, te ensina a fazer exercício, te ensina muitas coisas. Inclusive lavar o nariz 5 vezes por dia. Também. Pra gente rezar, a gente tem que fazer a ablução, que é pra gente estar puro. Lavar a boca, lavar o nariz, lavar o rosto, passar a mão no cabelo, lavar os braços e o pé toda vez que você vai fazer a reza. Você tem que estar puro. Então, a lavagem nasal entra 5 vezes por dia. Nossa.
Tá vendo aí? A galera tem que aprender Tem isso. muita coisa aí. E te pergunto, o que te ajuda a manter a disciplina diante de tantos compromissos? Acho que é a vontade de fazer, de realizar, é a vontade de fazer acontecer. Eu acho que as dificuldades de antes me falam, eu não posso voltar ao que era antes. Porque eu tenho uma Sim. responsabilidade que são os meus filhos. Então, assim, a vontade de crescer profissionalmente e não ter que passar por que eu já passei, Pelo que você já passou. as dificuldades que eu tive. Inclusive, não pensando em mim, pensando na minha esposa, que me acompanhou, Sim. não quero mais que ela passe por isso. E nem quero isso para os meus filhos. Porque se for por mim, você se vira, mas quando você tem pessoas ao seu redor, você tem que ter... Até essa questão ainda entra nessa esfera pessoal. Ter filho mudou a sua vida? Totalmente, totalmente. E eu planejei ter filho cedo, porque eu quero curtir eles cedo, eu quero ter energia para curtir eles. Então, assim, nós vivemos em função dos filhos. Então, eu terminei... A gente encomendou o nosso primeiro filho no final da primeira no final, último ano de especialização, a minha esposa já engravidou. Quando eu me formei, ele já estava nascendo. E aí não quisemos esperar muito tempo para ter outro filho, para eles terem convivência também junto. Convivência, os Então dois. depois de 1 ano e meio também, veio outro filho. Você diria que hoje é uma inspiração diária, seus filhos? Com certeza, tudo que nós fazemos é por eles e para eles. Que bacana, cara. Legal. Muito legal. E qual foi o momento mais desafiador da sua carreira até hoje? Você olhar para o retrovisor e falar, aqui eu achei que eu ia desistir ou ia dar tudo errado. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na carreira? Foi na época que eu estava nesse convênio mais simples. Eu tinha grandes desafios, eu tinha grandes responsabilidades, pacientes super graves e o mínimo de assistência do convênio para conseguir fazer acontecer. Sim. Não era por falta de vontade, era por falta de elementos ali para eu conseguir. Então foi um momento que eu falei, essa medicina eu não quero não. Eu não quero e não sei se vale a pena, mas era a única coisa que eu tinha também. Então era ou dá certo ou dá certo. Então eu tinha um desafio de atender 450 pacientes mês, só que 450 pacientes super graves, tumores e tal, é muito pesado. Sim. Ficar na retaguarda do hospital 24 horas. 24 horas? 24 horas. Eu morava em São Paulo. Bateu lá, chegou alguma urgência, eu era obrigado a voltar. Eu tinha 2 horas de distância. 2 horas de tempo para chegar no paciente. Sim. Fazer as cirurgias que tinha que fazer, mais ou menos 30 por mês nessa época, só para esse convênio, fora os outros. Atendimento dos pacientes internados. Meu E Deus com do céu. tudo isso também, entender a dor do paciente, e o paciente não tinha nada a ver com o que eu estava passando. Eu tinha que, na hora que eu estivesse na frente do paciente, transmitir toda a confiança, carinho, acolhimento, ser duro na hora que tem que ser duro, ser mais acolhedor quando tem que ser, entender do ser humano. Pra você não colapsar, hein? Eu quase colapsei. É. Eu quase colapsei. Eu já cheguei a ficar 3, 4 dias sem dormir. E o paciente era a minha prioridade número 1. O paciente não tem nada a ver com isso. Inclusive, onde eu atendia, tinha vários médicos atendendo. Sim. Abri a porta, Dona Maria! Eu tinha horror a isso. E tava lá de camiseta, de qualquer jeito. Eu fazia questão de vestido social, abrir a porta, chamar a Dona Maria, fechar a porta, fazer ela sentar, conduzir a consulta inteira. E o brilho no olho dos pacientes me inspirava demais, assim. Os pacientes, eu tenho um carinho muito grande pelos pacientes. Que bacana. E principalmente em quem não tinha acesso e estava tendo naquele momento. Era uma coisa assim que Movia você? movia e não tem preço isso. Não tem preço. Bacana. Qual a sua definição pessoal de sucesso e de saúde? De sucesso, eu acho que de sucesso é você ter o equilíbrio em todas as esferas, tá? Tá. Não adianta você ser milionário e ter uma família que você não consegue dar atenção. Não adianta você dar atenção para sua família o tempo inteiro e você não ter um trabalho. Não adianta você... Então é o equilíbrio entre família, trabalho e, primeiro, religião, espiritualidade, família em segundo lugar e por último, trabalho. O equilíbrio desses 3 eu acho que é um tripé fundamental aí. Bacana. E de saúde? De saúde? Porque eu falo isso porque muitas das vezes quando a gente
A gente faz muita coisa, né, no dia a dia. Mas, cara, quando você pega uma gripe, você fica doente com uma febre, parece que tudo acaba, né? Tudo acaba. Como a gente... E acho que pra você, enquanto profissional da área, onde cuida de vidas, salva vidas, a gente ter essa... Eu acho que você tem até essa noção mais apurada do quanto o ser humano, muitas das vezes, é insignificante. Sem Deus, sem a nossa fé, sem nossa... Porque se você daqui 10 minutos cai numa cama, você vê que você pode ter o dinheiro que for, que você não vale nada. Nosso maior ativo é a nossa saúde. Sem a saúde você não consegue rezar, sem a saúde você não consegue ir atrás do trabalho, sem a saúde você não consegue dar atenção para sua família, você não consegue fazer nada. Eu acho que assim, a saúde você precisa se preocupar com ela desde novo. Tá. Não adianta depois que tá velho querer ter saúde. Sim. Então, coisas simples. 3 coisas para a pessoa ter saúde. Se alimente bem, tá? Tenha uma boa noite de sono e seja uma coisa rotineira. Tá. E pratique exercício, se movimente. O ser humano é uma pessoa pré-histórica. O homem na pré-história, ele andava muito para caçar, é exercício. Ele comia o que tinha ali, ele não tinha alimentos abundantes, então né? come o suficiente, tá? E ele dormia, quando o sol baixava, ele dormia, quando voltava, ele acordava. Esse é o cenário ideal para você ter a saúde. Viva como homem da pré-história. E agora, para a gente fazer aqui um encerramento, né? O objetivo é sempre, em síntese, até orientar, né, essas pessoas através disso que a gente aqui vai falar. Se pudesse deixar uma única orientação para os médicos que estão começando, qual seria? Para os médicos que estão começando. Quando você for atender um paciente, atenda ele pensando que tem um sentimento por trás do paciente, tá? Porque pequenas palavras, mesmo bem intencionadas, só que mal colocadas, o paciente pode sair arrasado de uma consulta. E tem pacientes que estão passando por dificuldade muito grande, muitas vezes ele pode cometer um suicídio, ele pode fazer, dependendo do que você fala, o jeito que você fala, não é sua intenção, mas às vezes o paciente entende do jeito que ele quer entender. Então seja claro, entenda que cada palavra que você joga vai gerar um sentimento no paciente e saiba trabalhar isso. Boa, boa. E para os pacientes que te acompanham e às vezes adiam o cuidado com a saúde, o que você diria? Bom, os pacientes que me acompanham, eu amo de paixão todo mundo, quem me acompanha na rede social e quem passa comigo. Então, assim, para mim é o meu maior ativo, assim, dentro do consultório são os pacientes, tá? Então, E não adiar, né? O cuidado com a saúde. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas os meus pacientes não adiam, porque eles assistem o YouTube e já começam a lavar o nariz, começam a fazer. Mas não deixe para depois, principalmente quem ronca, quem tem apneia, quem respira mal, procure ajuda, porque pode viver muito bem, muito melhor. E você ter uma boa qualidade de vida respiratória, de sono, que é a minha área de atuação, isso aumenta a expectativa de vida, literalmente. Isso muda mesmo, muda, né? completamente. O dia a dia da pessoa, a performance da pessoa, né? Tudo, o humor, performance, a parte metabólica, tudo muda na vida da pessoa. Sim, bacana. E onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, agendar uma consulta, consumir seus conteúdos? Bom, hoje eu atendo aqui em Mogi das Cruzes, tem minha clínica. Atendo também em São Paulo, na Avenida Paulista. E agora nós iniciamos atendimento também no Tatuapé, na Anália Franco, para atender os diversos pacientes. Tem mais um endereço que mais para frente vai abrir também. Vai abrir também. Vai abrir também, mas isso fica para depois, até a gente concretizar. Legal. E para quem quiser acompanhar, Doutor Saada no Instagram e no YouTube também. Se colocar lavagem nasal, como lavar o nariz, já vai aparecer lá no YouTube, porque é bem ranqueado ali, graças a Deus todo mundo acaba acessando. Que bacana. E eu fico à disposição de todos. E no Google, Clínica Respirar. Clínica Respirar. Se colocar Dr. Mohamed Saada, aparece lá, o que está mais ranqueado é o Dr. Mohamed Saada. Ah, bacana. Ou colocar Otorrino Mogi já aparece também. Enfim, é fácil tropeçar e cair ali. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui. Mostrou que com propósito, dedicação, verdade, acolhimento e pensar no outro faz total diferença. E para todos os empreendedores, mostrou que perseverança, fé, acreditar e ser genuíno
é o que no fim do dia vai fazer a diferença. Com certeza. E obrigado pelo convite. Imagina. Adorei. É um clima super, super agradável. Que Esse bom. canal aqui já é sucesso. Então, Que bom. a quantidade de inscritos que vocês têm hoje é um baita sucesso. Obrigado. E tem tudo, já deu certo, né? Já deu certo. Amém. Vamos em frente. E isso aqui é um canal gigante, tá? Amém. De estrutura, de conteúdo, de propósito, de tudo. Parabéns. Eu acredito. Tá muito legal, muito bacana. Gostei de ver aqui tudo isso daqui. Legal, abrindo caminho sempre. Obrigado, viu? Obrigado. Fechou.